acha que pra morar sozinha você precisa ter muita coisa, mas nesse vídeo eu vou te contar que você precisa somente do básico mesmo pra você pegar suas malinhas e ir com Deus. Você não precisa de um sofá caro, de uma sala completa, de uma cozinha completa, de uma cama dos sonhos daquela do Pinterest, sabe, que a gente fica olhando. Gente, você não precisa de nada disso. Sabe o que você vai precisar pra morar sozinha? Vontade, coragem. Disso você vai precisar muito. Meu povo, eu acho que assim ficou bem mais legal de pertinho o vídeo, né? Voltando aqui. Se você, gente, é uma dessas pessoas que sempre espera o perfeito, sabe? Pra fazer alguma coisa, sempre espera o tempo te dizer. Eu vou te contar que não existe tempo perfeito, eu vou te contar que não existe dia perfeito pra você fazer nada. Você só tem que fazer, você só tem que dar o seu primeiro passo. Eu sei que você já salvou muitos vídeos aí, já viu muitos vídeos de como morar sozinha, vê vídeos de decoração. Quando eu queria morar sozinha, eu maratonava, minha gente, vários vídeos, imaginando, sonhando como que seria a minha casa quando eu estivesse no meu cantinho, né? Eu adorava ver as experiências das meninas. Então esse vídeo é pra você que sonha ter o seu cantinho, sonha ter a sua liberdade. Porque morar sozinha, minha gente, é paz, liberdade, independência. Essas três coisas é super importante antes mesmo de você ter tudo. Você acha que precisa do mundo pra ir morar sozinha. Eu preciso de uma TV na sala. Eu preciso de um sofá bonito. Eu preciso de uma geladeira nova. Nossa, quem vai na minha casa vai ver tudo feio, vai ver tudo velho. Você tá pensando pequeno? O que ninguém fala sobre morar sozinha é o sabor de uma conquista, minha gente. Eu tô sentada aqui na minha primeira conquista da minha casa. Eu não esperei ter esse sofazão bonito aqui, ter a minha sala completa pra vir morar sozinha, não. Sabe como que eu vim morar sozinha? Eu vou deixar essa foto aqui do lado pra vocês verem o meu início. Eu sentava no meu banquinho, juntamente com o meu tapetinho rosa, eu fiz o meu cantinho ali e eu amava estar ali, gente. Eu chegava do CLT, eu chegava do meu serviço, ia direto pra esse cantinho tomar meu café de todos os dias. E ali eu agradecia por estar ali nesse cantinho, eu agradecia por estar na minha casa, gente. Eu agradecia por estar no meu cantinho, que eu tanto pedi a Deus, eu até me emociono. Ai! Voltando, terra, chamando Amanda. Sabe por que eu me emociono falando disso? Porque passa um filme na minha cabeça. Eu não esperei ter nada. Eu vim somente com o básico. E você achando que tem que ter tudo pra morar sozinha, sozinho. Não, gente. Quando eu falo básico, minha gente, é básico do básico mesmo. Vou deixar uma foto aqui que nem guarda-roupa eu tinha. Eu lembro que teve uma vez que eu fui dobrar as minhas roupas, né? Que quando eu saía, eu fazia aquela bagunça nas roupas no chão ali. E quando eu fui dobrar, eu vi que uma das minhas saias preferidas, preta, tava mofando. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso de um guarda-roupa. Mas assim, tinha muito tempo que eu guardava minhas roupinhas ali no chão. E isso não me incomodava, gente, de verdade. Porque quando você mora sozinha, você aprende a valorizar as pequenas coisas. Você aprende a valorizar as pequenas conquistas, sabe, gente? Pequenas não, grande conquista. E para as outras pessoas não pode ser nada, mas pra você que luta, que tá ali morando sozinha, que tá conquistando as suas coisinhas, é tudo. Aí eu consegui comprar o meu tão sonhado guarda-roupa, que na época nem era esse que eu tô agora, um branquinho. Vou deixar a foto aqui também pra vocês verem. A minha primeira conquista morando sozinha, gente, falei com vocês que é o meu sofá. E eu lembro que na época eu tava com muita vontade de comprar meu sofá, que eu queria muito ver a minha sala organizada, ver a minha sala com as minhas coisinhas, né, que eu tanto sonhava, que eu tanto queria. Eu lembro que eu chegava lá naquele cantinho do tapetinho rosa e falava muito com Deus, Deus, eu quero meu sofá, Deus, eu preciso do meu sofá. E eu imaginava a minha sala, né, eu limpava a minha sala como se tivesse tudo, sabe? Eu limpava agradecendo. Na época que eu comprei o meu sofá, um primo da família emprestou o cartão pra gente, pra mim pagar parcelado, né? Todo mês eu pagava parcelinha lá pra ele. E foi muito gratificante pra mim, gente, comprar o sofá. Eu fui na loja, olhei, sentei nele, eu falei, meu Deus, é esse. Na verdade, eu queria um sofá rosa, minha gente. Mas, né, minha mãe e minha tia não deixou eu comprar o rosa de tanto falar na minha cabeça. E comprei o branco. Mas confesso que me arrependi, minha gente, porque sofá branco suja muito. Mas eu amo meu sofá. Eu acho que eu não trocaria ele. Eu lembro que eu valorizei tanto isso, gente. Que eu valorizei tanto isso. Eu queria gritar pro mundo. Eu comprei o meu sofá! Gente, eu gritava assim pras pessoas, sabe? Quando chegavam as pessoas mais íntimas minhas. Falava, nossa, eu comprei o meu sofá e tal e tal. Eu tinha gosto de falar aquilo, porque foi uma conquista minha.
Eu lutei pra isso, eu trabalhei pra isso, né? Morar sozinho, você aprende a valorizar as suas coisinhas. Minha gente, se você trabalhar, se você ter o seu, você vai conquistar suas coisinhas, mas não é de um dia pra noite não, é aos pouquinhos mesmo. A gente não começa do alto, eu já falei com você, a gente não começa do alto, a gente começa lá de baixo mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não fiquem olhando pra grama do vizinho. A grama do vizinho, gente, pode estar melhor que a sua, mas não significa que você não vai conquistar. Sabe? Se você tá ali trabalhando, se você tá correndo atrás do seu, se você quer muito isso, você vai conquistar. Foca naquilo que você quer, você vai conquistar. Então, pra você morar sozinha, minha gente, não precisa de muita coisa. Você precisa de um colchão, nem precisa de uma cama. Quem não tem condições de comprar um colchão, vai na coberta mesmo. Você vai conquistar o seu colchão, você vai conquistar a sua cama. Muita gente coloca vários obstáculos pra não querer morar sozinha por conta disso. Ai, não vou ter nada. Mas você conquista, cara. Coloca ali as suas roupinhas bonitinhas no paninho ali, igual eu fiz. Eu lembro que na época eu ganhei um jogo de talher, né, da Tramontina ainda, da minha irmã, que ela não usava e tal, e ela me deu de presente pra mim trazer pra minha casinha. E eu ia trazer o básico do básico, gente. Tinha umas colheres lá que ela não usava, eu peguei pra me trazer. Mas pensa comigo, se você vai morar sozinha, pra que você vai ter um jogo de talher? Um jogo de panela? Não, gente, você precisa de umas panelinhas e uma frigideira. Uma frigideira pra tudo, minha gente. Eu tinha uma frigideirinha preta, que era uma coisa mais horrorosa do mundo. Mas era a minha frigideira que eu usava pra fazer tudo. Na época foi minha mãe que me deu. Geladeira, minha gente. A geladeira não precisa ser a geladeira dos seus sonhos. A minha geladeirinha na época foi a minha mãe que me deu. Eu lembro que eu chamava ela de neve. Eu fazia vídeo pra rede vizinha, né, zoando. Porque quando eu ia tirar gelo, era muito gelo. Então eu falava assim, ah, você já conheceu a neve? Se você não conheceu a neve, eu te apresento a minha geladeira. Porque era muito gelo, muito gelo. E eu toda semana tinha que tirar gelo por gelo, deixar descongelando, então fazer aquela lambança no chão de água. Mas, gente, eu sabia agradecer. Eu nunca tirei um gelo da minha geladeira, gente, chorando. Eu sempre agradecia, sempre tava ali escutando uma música, tipo assim, sempre tava ali alto astral, sabe? Nunca tava pra baixo tirando nada da minha geladeira, não. Era aquela geladeira que eu tinha e Deus ia prover uma geladeira nova. E Deus, com a sua infinita bondade, proveu a geladeira nova. E hoje eu tô com uma geladeira impecável, linda, do jeito que eu queria, minha gente. Mas tudo isso porque eu agradeci no pouco. E eu não reclamei quando eu tinha pouco. O meu fogão, era um sonho ter um cooktop. Era um sonho meu, gente. E eu tinha um fogão ganhado da minha tia, que me serviu por muito tempo. Eu fazia tudo nesse fogão. E se eu tirasse ele do lugar, ele caía. Sério, ele caía. Ele não podia sair daquele lugar que ele tava. E eu era muito grata à minha tia, sou até hoje, se eu puder algum dia retribuir tudo que as pessoas fizeram por mim, me ajudou na época, eu vou fazer, né? Se eu tivesse a oportunidade, eu irei fazer. E eu cuidava, minha gente, daquele fogãozinho como se fosse o meu cooktop. Então, gente, você não precisa de um fogão, cooktop pra você e morar sozinho. Tem aqueles fogãozinhos, minha gente, baratinho mesmo, na OLX também você encontra. Aliás, na OLX tem muita coisa que você pode comprar já usado que vai te servir muito bem. É um usado que vale a pena, sabe? Tá dando pra você perceber, minha gente, que são pouquíssimas coisas mesmo que você tem que ter pra ir morar sozinha. O básico do básico. Limpeza. Você vai precisar de um rodo, de uma vassoura, de um pano. E alguns produtinhos de limpeza, gente, pra você deixar sua casa cheirosa. Mais que isso, minha gente, você vai conquistando aos pouquinhos, você vai comprando aos pouquinhos. Muita gente tem medo, né, das finanças, de como organizar a casa, de como sustentar a casa. Isso não é um bicho de 7 cabeças se você trabalha. Eu, na época, tinha sido demitida e eu ia receber um acerto. Também o meu seguro-desemprego. Eu falei, não, é agora. Eu tava cansada de morar na casa das pessoas. Eu morei muito de favor, minha gente, antes de me morar sozinha. E isso tava me agoniando, isso tava passando dos limites, sabe? Tava me adoecendo, eu falei assim, não, preciso de um cantinho meu. Foi aí, minha gente, que eu peguei o meu acerto, então eu tava naquela época, tipo, tranquila. E começamos a procurar casa de aluguel, minha mãe também me ajudou, minha X. E finalmente minha tia, passando na rua, achou essa casinha minha que hoje eu tô aqui. E eu peguei o dinheirinho do meu acerto, confiando também que eu ia receber o seguro-desemprego e vim.
E eu lembro que eu fui no supermercado, vou deixar a fotinha aqui pra vocês da minha primeira compra. Comprei tudo que eu queria comprar. Comprei minha vassoura rosa, comprei minhas coisinhas rosa, fiz a minha compra, lotei a geladeira. Outra dica, eu lotava a geladeira, tá, minha gente? Já te aconselho pra você não fazer isso. Estraga muita coisa, minha gente. Eu lotava a geladeira porque eu queria ver aquela geladeira cheia. Mas não vai fazer essa besteira não, minha gente. Você vai perder muita coisa, você vai perder fruta, você vai perder verdura. Minhas verduras era o que mais estragava, minha gente. Minhas verduras ficavam tudo podre dentro da geladeira. Até que um dia eu falei assim, não, vou comprar muita coisa mais não, tudo estraga. Pra que eu vou comprar? E foi aí que eu vim, gente. Tá vendo que eu não esperei o momento perfeito pra fazer isso? Eu vim demitida do trabalho, com o meu acerto, com o que eu tava confiando que eu ia receber de seguro-desemprego. E foi aí que eu tomei a iniciativa de vir. Vários outros motivos também que já aconteceu na minha vida, já aconteceu na minha história. Quem me acompanha lá na minha rede vizinha, eu já falei isso lá, eu falo várias vezes lá. Mas esse não é o caso, não é o assunto do vídeo hoje. Eu tô lembrando de uma coisa, gente, do meu primeiro perrengue morando sozinha. Você vai passar muito perrengue, tá, minha filha? Mas faz parte do processo, gente. Não vai achando, vou passar perrengue, vou sofrer. Você vai sentir medo, vai sentir angústia, você vai. Mas você vai estar no seu cantinho que você tanto pediu a Deus. Eu amava comprar aquelas comidinhas prontas, né? Lasanha, escondidinho. E minha avó tinha ficado nesse dia comigo pra organizar a casa, pra organizar a mudança, né? E esse dia eu tinha comprado uma lasanha de micro-ondas. Fui colocar a lasanha no micro-ondas, gente. Quando eu fecho o micro-ondas, quando eu vou apertar ali os botãozinhos, né? Dos minutinhos, menina, a casa escureceu. Bum! Ficou tudo preto. Eu falei, pronto, a gente tá sem luz, o que aconteceu? A chave, minha filha, caiu muito, né? E eu não sabia disso. Eu liguei pro proprietário pra resolver isso. Enfim, eu acho que resolveu, porque hoje não cai mais. Mas, menina, eu lembro até hoje. Eu ri com a minha avó. Gente do céu, eu falei, meu Deus do céu. Aí minha avó tá assim, isso, vai morar sozinha. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô morando sozinha. Mas assim, é muito bom, gente, é muito boa a experiência. Eu falo com todo mundo que tem esse sonho pra ir mesmo, pra não deixar nada abalar esse sonho não, porque vocês têm que ir. A experiência é muito legal. Parece pouca coisa, né, minha gente? Mas o resto você conquista, minha irmã, e é muito boa a sensação de conquista. Que você conquistou, que você foi lá e comprou com seu dinheirinho suado, que você trabalhou pra isso. Confesso pra vocês que vocês vão sentir medo, vocês vão sentir angústia, você vai se sentir sozinha às vezes, mas também falo pra vocês que você vai se descobrir uma nova pessoa. Muito bom, gente, quando a gente tá na nossa intimidade, você se descobre uma outra pessoa quando você não tá perto de ninguém. Você vai esquecer a conta de luz, vai ter dia ali, que você vai estar tranquilinha na sua internetzinha ali, vendo uma série no seu celular, que você não precisa de TV, tá? Pra você morar sozinha. Às vezes a gente fala assim, eu quero uma TV zona na minha sala. Não, você precisa do seu celular. Todo mundo tem celular hoje em dia, minha gente. Eu, particularmente, quando eu vim, eu não via mais muita televisão. Então, no meu caso, não fez muita diferença não ter televisão, tá? Eu ficava muito no meu mundinho mesmo do celular. Às vezes eu colocava ali no Google Play, e assistia a Globo, às vezes eu assistia novela. Mas se te fizer falta, gente, tem várias televisõezinhas aí barata, né? Que não precisa ser uma televisão zona, né? Do jeito que todo mundo acha que tem que ter. Gente, acontece, você pode ali estar tranquilinha vendo uma TV, maratonando ali as redes sociais e de repente, acabou a luz. Por quê? Aí você vai ver que não pagou a conta de luz. Já aconteceu na minha vida. Mas tá tudo bem. Depois eu fui resolver. Com isso você vai adquirir o quê? Independência. Que é aquilo que a gente precisa, porque a gente é mulher, a gente precisa de independência. Pô, é muito bom ser independente. Falar assim, eu quero isso, eu consigo isso, eu compro isso, com meu dinheiro e pronto, acabou. Eu faço isso, deixo a luz cortar, mas depois eu vou lá e pago. E é isso que tem que ser, né, gente? Depois, todos os meses, eu parava pra pensar, opa, tem a conta de luz pra me pagar. Então eu não posso gastar esse dinheirinho aqui. Tem um gás, né, que às vezes o gás ali pode acabar no dominguinho, né? Dominguinho, final de mês. Acontece também, gente, acontece. Então você tem que guardar, você tem que ter a maturidade de guardar um dinheirinho ali, reserva, para que quando isso acontecer, né, você tá ali com seu dinheirinho guardado, poder fazer, né, essa emergência. Mas não é difícil você guardar esse dinheirinho, né, minha gente? Eu, na época, trabalhava CLT, então as comidas da minha casa eu pagava com o meu vale, que na época era 470 de vale,
que eu tinha, então dava tranquilamente pra mim sobreviver com esses 470 e eu nem gastava tudo. O Vale ajudava muito nessa questão de comida, né, de carne. Isso é de boa, minha gente, pra quem trabalha CLT, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu sou CLT, eu sou assalariado, então eu não vou dar conta. Mas você vai dar conta sim, minha gente. Não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo fala. Às vezes você vai ouvir assim, você tá louca, não precisa de fazer isso. Mas é a sua independência que tá em jogo, cara. Você vai ficar ali num lugar que você não tá se sentindo bem, que você é humilhada quase sempre, tendo condições de morar sozinha, por que não ir morar, gente? E sabe por que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje? Porque esse lugarzinho aqui significa muito pra mim. Aquele cantinho que eu amava ficar. E hoje o cantinho preferido da minha casa é esse daqui que eu suei tanto pra comprar. Um dia, gente, você vai comprar o seu sofazão, você vai comprar tudo aquilo que a sua sala precisa, vai pendurar os seus quadrinhos. Gente, eu amo esses quadrinhos aqui. Eu queria muito comprar esse quadrinho que significa muito pra mim. Tá escrito, eu me lembro dos dias em que orei por coisas que tenho hoje. Eu sonhava, eu orava com a minha sala perfeita. E hoje eu tenho tudo da minha sala, completinha, né? Do jeito que eu queria. Eu limpava o chão da minha sala, eu fiz até um vídeo na época da minha rede vizinha, filmando a minha sala, falando assim, que um dia eu ia me lembrar disso e que lá as meninas também iam lembrar, né? E hoje eu falo muito sobre isso. Quando eu posto foto, quando eu falo muito sobre isso de morar sozinha, as meninas ficam tipo assim, com quanto tempo você adquiriu tudo isso? Não foi fácil, mas você consegue. Vai conquistar também o seu cantinho do café, que eu acho que muitas mulheres sonham em ter seu cantinho do café, né? Eu sonhava, minha gente, ter o meu cantinho do café, ter o meu barzinho. E hoje eu tenho o meu cantinho do café, o meu barzinho, tudo montadinho do jeito que eu pensava, do jeito que eu queria. Tudo isso, minha gente, você vai conquistando aos pouquinhos mesmo, trilhando ali o seu caminho. Um conselho que eu te dou de amiga, vai com o que você tem, vai com o que você tem na mão hoje. Não precisa esperar o tempo certo, não precisa esperar ficar tudo perfeito para você ir. Pega as suas malinhas e vai com Jesus, porque é isso que você precisa. Porque o resto, minha gente, a gente conquista no caminho mesmo. Então não vai com pressa, tá? Sem pressa, viu, minha gente? E se você gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga que também tem esse sonho de morar sozinha, de morar sozinho. Eu vou amar se você compartilhar. E comenta aqui embaixo qual que é o item que você acha essencial para sua casa que não pode faltar, que eu também vou amar saber disso. Ó, um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!